Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a professora Iven e como vocês pediram lá no Instagram, hoje nós vamos falar sobre terapia gênica. Se você chegou aqui por esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, sempre que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo, tá bom? Então, pessoal, para começar, vamos falar um pouco da definição de terapia gênica. A terapia gênica é o melhoramento genético a partir da inserção de trechos de DNA com finalidade terapêutica, ou seja, para corrigir problemas, corrigir mutações. E aonde que ocorrem essas mutações? O nosso DNA ele é repleto de genes, que são trechos de material genético, trechos de DNA, contendo a informação para a produção de proteínas e de RNA. Muitas vezes as pessoas nascem com problemas genéticos, muitas vezes em uma base ou duas bases, e aquele trecho de DNA com a mutação, ela gera proteínas que não são funcionais ou proteínas que não são produzidas e isso leva a algum tipo de doença genética. Então, alguns exemplos que eu posso citar são a fibrose cística, a anemia falciforme, entre outras doenças. A terapia gênica ela pode acontecer de duas formas: a terapia gênica in vivo e a terapia gênica ex vivo. Qual é a diferença? O nome já sugere, ex vivo é quando essa modificação ela vai ocorrer fora do corpo. Então, o pesquisador tira do paciente as células, modifica geneticamente, altera o DNA dessas células e reimplanta no paciente. No caso, terapia gênica in vivo é quando o pesquisador ele coloca no paciente um vetor contendo esse gene que vai ser, na verdade, vai substituir o gene defeituoso. Tá? Então, no caso do in vivo, o que pode acontecer é a utilização de vetores que podem ser virais e vetores não virais. Os vetores virais são aqueles em que vírus são utilizados para carregar esse DNA terapêutico, esse gene terapêutico. Os vírus mais utilizados são os adenovírus e os retrovírus. Além disso, existem os vetores não virais, que podem ser lipossomas, podem ser RNAs de interferência. Nesse último caso, eles podem ser utilizados para bloquear um gene que esteja causando uma determinada doença. Tá? E existem duas formas de fazer essa terapia. Ela pode ser feita através da modificação de células germinativas ou da modificação de células somáticas. No caso de dessa modificação ocorrer a nível de célula germinativa, essas alterações genéticas podem passar para os descendentes, uma vez que vai ocorrer tanto em espermatozoide ou em óvulo. Já nas células somáticas, quando a terapia gênica ocorre nas células somáticas, essa modificação genética artificial, ela não passa para os descendentes, ficando apenas no paciente. Pessoal, esses vetores, eles precisam ser, os vetores virais, no caso, eles precisam ser modificados. Então, os pesquisadores irão tirar desses vírus todos os genes relacionados à sua multiplicação e à sua patogenicidade, inserir nesses vírus apenas os genes relacionados à geração da nova proteína, da proteína terapêutica, e o gene relacionado à codificação dessa proteína, certo? Então, esses vírus também precisam ser avaliados com relação à produção de câncer ou de reações alérgicas no corpo do paciente. Então, eles, na verdade, não são tão indicados, né? Os mais indicados seriam os vetores não virais. Mas os dois tipos de vetores, eles vão ter prós e contras. Vai depender muito do tipo de doença, do paciente que está sendo avaliado, que vai ser submetido a esse tipo de terapia. Uma descoberta recente que está sendo também estudada para fins de terapia gênica é a terapia utilizando CRISPR-Cas9.
O que significa isso, né? Na verdade, é uma técnica que está relacionada com uma propriedade descoberta inicialmente em bactérias. Ao longo da evolução, os micro-organismos desenvolveram mecanismos de se defender contra outros micro-organismos que possam vir a causar doenças. É o caso das bactérias. No caso das bactérias, algumas podem ser infectadas com vírus bacteriófagos. E aí foi descoberto um mecanismo de defesa que essas bactérias têm contra esses vírus. Então, elas possuem um sistema em que elas reconhecem o DNA viral, o material genético viral, e esse sistema está associado com enzima chamada de Cas9. Tá? Então, o que esse conjunto vai fazer? É um RNA associado a essa enzima que irá se ligar no DNA viral, e a enzima, que é uma nuclease, ela vai cortar esse DNA do vírus, fazendo com que ele não seja mais capaz de causar algum problema para a bactéria. E aí, a partir desse mecanismo descoberto naturalmente em bactérias, os pesquisadores estão estudando utilizar essa mesma técnica, só que com a diferença de colocar esse DNA nos pacientes. Então, esse RNA, ele é chamado de RNA guia, porque ele vai conter uma sequência de nucleotídeos que vai ser complementar à sequência de DNA de interesse, que no caso é o DNA que está mutado, é o gene que está com algum problema genético. E aí, a partir da utilização da enzima Cas9, vai ocorrer a quebra do DNA do paciente, e juntamente com esse sistema também vai ser colocado um novo gene, o gene terapêutico, ou o gene responsável pela produção correta da proteína. Estou fazendo aqui um desenho rápido para explicar essa técnica. A gente pode observar aqui uma molécula de DNA. Eu sei que os meus alunos sabem que eu desenho muito mal, né? Mas vamos lá. Então a gente tem aqui o sistema contendo o RNA guia, juntamente com a enzima que será responsável pelo corte do DNA. Tá? Então, guiado pelo RNA, a enzima vai cortar, e esse aqui é o nosso DNA cortado, certo? Então, aqui as bases e a inserção de um DNA novo, tá? Então, a partir do desenvolvimento dessa técnica, vai ser possível que a gente consiga editar genes, consigam modificar esses genes, a fim de que, se antes ele não era capaz de produzir uma proteína, agora ele vai ser capaz de produzir essa proteína pela inserção do gene terapêutico. Em fevereiro de 2013, ocorreu a primeira modificação a partir dessa técnica em animais, e em outubro do mesmo ano ocorreu a primeira modificação genética em primatas, ou seja, isso já vai facilitar, já está chegando perto, né, ao desenvolvimento dessa técnica em humanos. Em fevereiro desse ano, a Anvisa aprovou as regras para a utilização de terapias com alterações genéticas no Brasil. A agência estabeleceu critérios para o registro dessas terapias e está monitorando os estudos clínicos com essa técnica. No Brasil, os estudos são voltados principalmente para o tratamento de câncer, problemas cardíacos e doenças no sistema nervoso. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí pra mim, deixa nos comentários alguma pergunta, algo que você queira que a gente faça um vídeo, tá? Lá no Instagram, de vez em quando eu tô fazendo algumas enquetes, perguntando o que o povo quer saber, então se você puder também me segue lá no Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo.